Shalom, Shalom Brasil, mais uma vez com vocês, para poder levar até vocês o estudo da Torá. Então nós estamos muito felizes porque vocês estão participando e nós terminamos Bar Midbar e nós vamos continuar a leitura em Devarim. Então vamos ler hoje Devarim, capítulo 1. Palavras que Moshe falou ao povo de Israel, além do Iadem, no deserto, na planície, de fronte no mar de juncos, entre Parã, Topel, Lavã, e Atserot e Dizavá. 11 dias de viagem de Horeb pelo caminho do Monte Seir até Kadesh Barnea. E veio-se passar que no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, Moshe falou aos filhos de Israel de acordo com todos os mandamentos que Yahweh havia dado para eles. Depois que eles matou Sihon, o rei dos Amoritas, que habitava em Heshbon, e Og, o rei de Bassá, que habitava em Atsarot, em Edrei. Além do Iade, na terra de Moabe, Moshe começou a declarar essa Torá, dizendo: Yahweh, nosso Elohim, nos falou em Horeb, dizendo: nós tende habitado um longo período neste monte. Volte e retornai a vossa jornada, e não ao monte dos Amoritas, e todos os lugares próximos dali, na planície, nas colinas, nas regiões baixas, e ao sul, e pelo lado do mar, a terra dos Cananitas até Lebanon, e ao grande rio, o rio Eufrates. Eu, tendo colocado a terra diante de vós, entrai e possuí a terra que Yahweh jurou aos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, para dar-lhe e a sua semente depois deles. E eu farei convosco naquele tempo, dizendo: eu não sou capaz de vos levar sozinho. Yahweh, nosso Elohim, vos multiplicou, e vós sois neste dia como estrelas dos céus, como multidão. Yahweh Elohim, vossos pais, vos fará 1000 vezes mais que vós sois, e agora vos abençoar como ele vos prometeu. Como eu poderia suportar sozinho toda vossa pressão, vosso fardo e vossa contenda? Toma sábios e homens de compreensão conhecido em vossas tribos, e eu farei cabeça sobre ti. E tu respondeste-me e disseste-me: isso que tu falaste é bom para fazer. Então eu tomei os cabeças de vossas tribos, homens sábios e bem experimentados, e lhes fiz cabeça sobre ti, capitães sobre 1000, capitães sobre 100, capitães sobre 50, capitães sobre 10 e oficiais entre vossas tribos. E eu ordenei o vosso juiz naquele tempo, dizendo: escutai as causas entre os vossos irmãos, julgais, e em justiça, entre cada homem o seu irmão, e o guer que está convosco. Não respeitareis pessoas em juízo, mas vós não tereis medo da face do homem, porque o juiz pertence a Elohim, e a causa que é muito dura para vós, traga-na a mim, e eu a ouvirei.
E eu vos ordenei naquele tempo toda coisa que vos deveis fazer. E quando nós partimos de Horebe, nós fomos por todo aquele enorme e tremendo deserto que vós viste pelo caminho da montanha do Samorita, como Yahweh, o vosso Elohim, nos ordenou. E nos chegamos a Kadesh Barnea. E eu vos disse, vós chegaste à montanha dos Amoritas que Yahweh, vosso Elohim, nos deu. Eu vos disse, vós chegaste à montanha dos Amoritas que Yahweh, vosso Elohim, nos deu. E Yahweh, vosso Elohim, colocou a terra diante de ti. Sobe e toma posse dela. Como Yahweh Elohim de teus pais te falou, não temas e nem fique desencorajado. E vós que se aproximais de mim, cada um de vós disseste, nós mandemos homens diante de nós. E eles espionaram a terra e nos trarão palavras outra vez acerca que o caminho devemos subir para as quais cidades nós chegaremos. E a declaração agradou-me, e eu tomei 12 homens dentre vós, um por cada tribo. E eles tomaram e subiram a montanha e chegaram ao vale de Esrol e espianaram. E eles tomaram do fruto da terra em suas mãos e o trouxeram a nós. E nós trouxeram informação outra vez, dizendo, é uma terra boa que Yahweh vosso Elohim nos dá. Não obstante, vós não quiseste subir para, mas rebelastes-vos contra os mitzvah de Yahweh vosso Elohim. E vós murmuraste em vossa tenda, e disseste, por que Yahweh nos odiou, e ele nos tirou para adiante da terra de Mitzrayim, para entregar-nos nas mãos dos Amorita, para destruir-nos? Por onde nós subiremos? Nossos irmãos têm desencorajados os nossos corações, dizendo, o povo é maior e mais alto que nós, e as cidades são grandes, cercadas até os céus. E nós vimos filhos de Anaquim ali. Então eu vos disse, não temais, nem tenhais temor deles. E Yahweh vosso Elohim vai diante de vós, e ele luta por vós, segundo tudo que ele fez por vós, em Mitzrayim diante os nossos olhos. E no deserto onde vós viste, como Yahweh vosso Elohim vos levou, como um homem carrega o seu filho em todo o caminho, que foste até vos chegarem a este lugar. Ainda nesse caso, vós não creste em Yahweh vosso Elohim, que foi no caminho diante de vós para prover um lugar para lançar-lhe a vossa tenda pela noite e no fogo, para mostrar-vos que o caminho vos deveis ir, e na nuvem do dia. Yahweh ouviu a voz de vossas palavras, e ficou irado e jurou, dizendo, certamente nenhum desses homens dessa geração má verá a terra boa que jurei a dar aos vossos pais, exceto Caleb, o filho de Efuné. Ele a verá, e ele eu darei a terra na qual ele caminhou, e os seus filhos, porque ele seguiu completamente Yahweh. Também Yahweh ficou irado comigo por causa, dizendo, tu não entrarás lá, mas Yahushua, filho de Nun, que está diante de ti, ele entrará lá. Encoraje-o, porque ele fará com que Israel possa herdar. E vós, pequeninos, dos quais vós dissestes que seria uma presa em vossos filhos, as quais naquele dia não tinha conhecimento entre o bem e o mal, eles entrarão lá, e eles eu darei esta a eles, e eles possuirão. Mas quanto a vós, voltai,
tomai vossa jornada para o deserto pelo caminho do mar do sul. Então vós respondeste e disseste-me, nós não pecamos contra Yahweh, nós subimos e lutamos de acordo com tudo que Yahweh, nosso Elohim, nos ordenou. E assim, vos cingiste em cada homem sua arma de guerra e ficaste pronto para subir a coluna. E Yahweh disse, diz-lhe, não subais, nem lutais, porque eu não estou entre vós, para que vós sejais feridos diante de vossos inimigos. Assim eu vos falei, e vós não escutaste, mas rebelaste contra a ordem de Yahweh, e subiste presunçosamente na montanha. E os amoritas que habitavam na montanha saíram contra nós, e nos perseguiram como as abelhas, fazendo, e vos destruíram em Seir, até Ormá. E vos retornaste e lamentaste perante Yahweh, mas Yahweh não ouviu a vossa voz, ele não vos deu ouvido. Assim vós habitais em Kadesh muitos dias, segundo os dias que vós habitaste lá. Então nós terminamos aqui e falamos da entrada na terra prometida, mas que seria 40 anos depois, porque eles recusaram entrar na terra, porque não confiaram em Yahweh. E nós vamos continuar o 2, né, de Devarim. Devarim é Deuteronômio. Devarim traduzido para o português é palavras. Então, nós viramos e retornamos a nossa jornada para o deserto pelo caminho do Mar do Sul. Como Yahweh falou-me, e nos rodeamos o monte Seir muitos dias. Yahweh falou-me, dizendo, vós tendes rodeado esta montanha muito longamente, virai em direção ao norte. E ordenou ao povo, dizendo, vós estáis para passar pela borda de vossos irmãos, os filhos de Esav, que habitarão em Seir, e eles terão medo de vós. Tomai boa cautela, e assim sendo. Não contendei com eles, porque eu não darei de sua terra nem um tanto, como um passo de um pé, porque eu dei o monte Seir a Esav por sua possessão. Vós comprareis comida deles por prata, para que possais comer. Vós também comprareis água deles por prata, para que vós possais beber. Pois Yahweh, o vosso Elohim, vos abençoou em todas as obras das vossas mãos. E ele sabe que vós vagais por este grande deserto, estes 40 anos. E Yahweh, o vosso Elohim, esteve convosco, e nada vos tem faltado. E quando nós passamos por nossos irmãos, os filhos de Esav, que habitavam em Seir, pelo caminho da superfície de Eilat e de Etzion, Gever, nós viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. E Yahweh disse-me, não aflijais os moabitas, nem contendais com ele em batalha, porque eu não vos darei sua terra como uma possessão, porque eu dei aos filhos de Lot como uma possessão. E os Emim habitaram lá em tempos passados, um povo grande, numeroso e alto, como os Anaquim, que também foram considerados como Refaim, como os Anaquim, mas os Moabitas os chamaram de Emim. Os homens também habitaram em Seir antes, mas os filhos de Esav os sucederam quando eles os destruíram e habitaram em seu lugar, como Israel fez a terra da sua possessão, que Yahweh lhes deu. Agora levantai-vos, eu disse, e passai o ribeiro de Sered, e nós passamos o ribeiro de Sered. E do tempo em que vós chegaste de Kadesh Barnea até nós passarmos ao ribeiro de Sered, foram 38 anos, até que todas as gerações dos homens de guerra foi consumido no meio do acampamento, como Yahweh lhes jurou. Porque, em verdade, a mão de Yahweh estava contra eles para destruí-los.
no meio do acampamento até que eles fossem consumidos. Então veio a se passar que quando todos os homens de guerra haviam perecido no deserto, no meio do povo, isto Yahweh falou, dizendo: vós estáis para passar no ar pelas bordas de Moabe neste dia. E quando vós chegardes perto de fronte dos filhos de Amon, não as aflijais, nem contendais com ele, porque eu não vos dou a terra dos filhos de Amon como uma possessão, porque eu a dei aos filhos de Lot como uma possessão. Essa também foi considerada uma terra de Refaim, e de os Refaim habitaram ali nos velhos tempos, e os amoritas o chamaram de Zansumim, um povo grande e numeroso, e tão alto quanto os Anaquim. Mas Yahweh os destruiu diante deles, e eles os sucederam e habitaram em seu lugar. Como ele fez aos filhos de Esav, que habitou em Seir, quando eles destruíram os amorreus que diante deles. E eles os sucederam e habitaram em seu lugar até este dia. E os Avim que habitavam em Atserim até Azar, e os Coftorim que vieram de Caftor, os destruíram e habitaram em seu lugar. Levantai-vos, tomai a vossa jornada e possuí o rio Arnon, que eu tenho dado em vossas mãos, Shihon, o Amorita, rei de Hesbom, e a terra, começai a possuí-la e contendai com ele na batalha. Este dia eu comecei a colocar o temor e o medo em vocês sobre as nações que estão debaixo dos céus, que ouvirão o vosso relato e tremendo angustiado por vossa causa. E eu enviarei mensageiro desde o deserto de Quedemote a Sihon, rei de Hesbom, com palavras de Shalom, dizendo: deixa-me passar por tua terra, eu irei pela entrada, e nem desviarei para a mão direita e nem para a mão esquerda. Tu me venderás comida por prata, para que eu possa comer, e dar-me água por prata, para que eu possa beber. Permita que nós apenas passe a pé, como os filhos de Esav, que habitam em Seir, e os moavitas que habitam em Ar, fizeram a mim, até que eu passe a Iade, para a terra que Yahweh, vosso Elohim, nos dá. Mas Sihon, rei de Hesbom, não nos permitiu passar por ela. E quando Yahweh, vosso Elohim, endureceu seu rua e fez seu coração obstinado para que ele pudesse dá-lo em vossas mãos, como pode ser visto neste dia. Yahweh disse-me: eu tenho começado a vos dar Sihon, sua terra. Começai a possuí-la para que possais herdar a sua terra. Então Sihon saiu contra nós, e ele todo o povo para lutar em Ahaz. E Yahweh, nosso Elohim, entregou perante nós, e nos ferimos, e aos seus filhos e todo o seu povo. E nós tomamos todas as suas cidades naqueles tempos, e destruímos totalmente os homens e as mulheres e os pequeninhos de cada cidade. Nós não deixamos ninguém sobreviver, somente o gado nós tomamos por uma presa, e o espólio da cidade, isso nós tomamos. E de Aroer, que estava à margem do rio de Amon, e da cidade que está junto ao rio até Gilade, não existia uma cidade muito forte para nós. E Yahweh, nosso Elohim, entregou todas elas para nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegasse nem a qualquer lugar do rio Yavoque, a cidade das montanhas, nem para qualquer outro que Yahweh, vosso Elohim, tivesse nos proibido. Então nós vemos aqui a história da entrada, né? E uma colocação, como chegar lá, né? E as explicações, onde deveria passar, tudo, e para chegar e falar: olha, nós estamos vindo em Shalom. E aí eles sempre falavam que está em Shalom. Aí quando as pessoas reagiam com as guerras, aí que eles guerreavam. Mas se fosse em Shalom, não guerreavam. Então nós vamos ver na história mais para frente que eles chegaram a não guerrear
em alguma cidade, e mais tarde aquele povo que não guerreou e se entregou, eles viraram contra Israel, porque era para matar todos. Mas aí não tem como matar aquele que não reage. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom, e nós voltamos amanhã no mesmo horário.